5 coisas que a sanguínea faz e que provavelmente você não sabia. Tá certo, se você olhar para uma sanguínea e olhar todo aquele envolvimento, toda aquela folia, toda aquela risada e extroversão, você não imagina que no silêncio tem muita coisa acontecendo. E a primeira coisa que acontece quando a sanguínea está em silêncio é que ela está observando tudo. Pode parecer no primeiro momento que, como ela é uma pessoa que gosta de comunicar, gosta de risadas e conversas e extroversões e ali interagindo com todo mundo, que ela não esteja analisando ou observando o que esteja passando ao redor dela. Mas o fato é que ela está observando sim. E às vezes ela está aqui conversando com você, mas ela está observando lá a outra pessoa o que ela está fazendo. Tudo isso acontece porque, embora o palco seja um lugar favorito, né, onde a sanguínea gosta de estar na vida, ela precisa entender o palco como um todo. Embora ela não esteja participando de todas as conversas, para ela é importante saber o que está acontecendo o tempo todo. Porque no final das contas, ela quer que todo mundo esteja bem. Então, prestar atenção em tudo o que está acontecendo e ser uma grande observadora faz parte de um comportamento de um silêncio, né? Quando ela está em silêncio, ou seja, mentalmente, ela não vai externalizar, ela não vai verbalizar. Eu ouvi, ela não vai falar. Ela vai dar uma analisada e vai guardar aquela informação para ela, para, se necessário, ela usar futuramente. Outra coisa que a sanguínea faz em silêncio é que ela sente muito, mas ela não vai demonstrar. Muitas vezes a gente acha que quem é sanguínea não sente as coisas, né? Ela recebe aquilo e pode ser que no primeiro momento ela não se posicione, né? No sentido de que ela não vai demonstrar que ela não gostou. Por quê? Porque a intenção e o movimento da sanguínea sempre vai ser buscar a alegria. Ela vai ficar talvez ali quieta, mas ela não vai talvez se posicionar que aquilo não fez sentido para ela. Porque na verdade o que ela quer? Ela quer continuar emitindo aquela energia vibrante dela, ela quer continuar cativando e conquistando as pessoas, porque as pessoas para ela é um pilar essencial na vida dela. Então ela vai continuar ali sorrindo, bancando que tá tudo bem, quando na verdade não tá. E por que ela é lenta nessa externalização? Porque ela quer deixar todo mundo bem, ela quer deixar todo mundo feliz, ela quer que todo mundo seja acolhida, ela quer evitar preocupações dos outros. Ela nem externaliza que ela está muitas vezes passando por uma dificuldade. Ela demora para mostrar. Por quê? Porque ela não quer sobrecarregar os outros. Porque ela não quer se tornar a pessoa chata que só fala de problema. Porque ela acredita que externalizar uma fraqueza dela vai fazer com que as pessoas que estão ao redor dela deixem de convidar ela para sair ou deixem de conviver com ela naquele momento. Então ela prefere se calar, ela prefere dizer que tá tudo bem, botar um sorrisinho amarelo na cara e dizer que tá tudo bem, do que mostrar as suas dificuldades, mostrar as suas inseguranças, seus medos, seus momentos ruins de tristeza que todo mundo passa. Provavelmente você né, que nunca vai ver, mas é mais difícil quando uma sanguínea fala, cara, minha vida não tá legal. Porque isso, na cabeça dela, no pensar dela, isso traz um sobrepeso para outra pessoa e pode ser que a outra pessoa fique desconfortável, então ela prefere evitar essa possível cena. Então, ele sente sim, tá? Muitas coisas e principalmente aquilo que ele tá vivenciando de ruim. Ele sente de verdade, embora ele não externalize. Você vai ver sempre o sanguíneo sorrindo, né? Sempre é a alegria do ambiente. E ele nunca vai demonstrar de forma pública que ele está passando, ou que ela está passando por um problema, por um desconforto na vida. A terceira coisa é que ela busca a aprovação dos outros, mas obviamente de forma sutil. Embora a sanguínea ela pareça sempre muito extrovertida, tem grande facilidade de conversar com todo mundo, e conversar sobre qualquer assunto, né? Ela é cheia de confiança, inclusive, ela sente a necessidade de ser apreciada, de ser aceita pelos outros. Ela deseja, obviamente, ter essa aprovação, só que de uma forma sutil. E por que isso? Porque, no fundo, ela não se sente segura, ela não se sente capaz, muitas vezes. E é óbvio que isso talvez seja uma crença interna, muito enraizada dela, e nós, todo mundo, temos crenças enraizadas, né? Então, por ela precisar dessa aceitação, ela vai ser o quê?
ela vai beliscando, sabe, as pessoas, ela vai interagindo com todo mundo. Muitas vezes ela tem um artifício de gravar o nome de todo mundo, de chamar a pessoa pelo nome, para as pessoas, né, falar, nossa, a pessoa ali, ela gravou meu nome, olha só. Então ela tem essa necessidade de ser amada, de ser aceita, de ser vista pelas pessoas, né? Obviamente porque isso traz o que para ela? Traz um sentimento de bem-estar, de pertencimento, de pertencer, de estar naquela tribo, né? É óbvio que isso daí ela faz em silêncio e ela jamais vai demonstrar que ela precisa dessa aceitação pelos outros, porque quem olha uma sanguínea acha ela extremamente confiante, né, do que ela faz, do que ela faz, e aí, né, pra quê? Você acha que a sanguínea precisa de aceitação? E é justamente isso que ela tá fazendo quando ela vai, né, usando esses artifícios, né, de chamar a pessoa pelo nome, de gravar história, de dar uma solução quando não é pedido. Às vezes você tá conversando aqui comigo e aí eu já vou dar a solução lá da outra conversa. Por quê? Tudo isso porque eu preciso dessa aceitação de pertencimento a essa tribo. A quarta coisa que ela vai fazer em silêncio é que ela tem um grande medo de ser ignorada, de deixar de pertencer, né? Que casa ali com o 3. Então, ela, como uma pessoa que ama a interação, como uma pessoa que ama o reconhecimento dos outros, essa sanguínea, ela tem medo de ser ignorada, de ser esquecida pela turma, pela tribo, né? Então, ela precisa sempre estar ali sendo lembrada, ela precisa sempre ser o bobo da corte, na aspas, né? De trazer alegria para aquele ambiente. Então as pessoas sempre vão lembrar, vamos trazer fulano porque fulano é engraçado, porque fulano é gentil, porque ele faz conta piada, porque ele deixa o ambiente agradável, porque ele é uma pessoa muito querida. Então por que ele tem esse comportamento e essas ações? Porque ele tem medo de ser ignorado, medo de não pertencer mais à tribo, tá? Então ele teme o quê? Teme que os outros não o considerem, não chamem mais para participar dos eventos, ignorem ele, esqueçam dele como uma pessoa. A quinta coisa que eu vou destacar aqui que os sanguíneos fazem em silêncio, é que ele reflete muito sobre o que ele fez, embora ele não vá contar as conclusões que ele chegou disso tudo, né? Então, assim, pode parecer até um paradoxo, como que uma pessoa que verbaliza, que fala, que é extrovertido, vai meditar sobre a vida, pensar a vida. E eles fazem isso com muita profundidade, de certa forma, né? Só que eles não vão externalizar as conclusões que eles chegaram. Por quê? Porque ao contrário do que parece, né, que eles estão ali falando, então, eles compartilham tudo, falam tudo sobre a vida deles, não, eles vão falar de assuntos estratégicos para criar conexão com aquele grupo, com aquela pessoa. Mas eles não vão falar deles, entendeu? Que é diferente? Eles falam do ambiente, eles falam de coisas que é atrativo para aquele tipo de grupo, ele fala de um assunto que é legal para aquela pessoa. Ali ele está criando o quê? Vínculo para ser aceito. Mas ele não vai falar dele. Embora ele reflita, embora ele saiba dos erros que ele fez, ele raramente vai se expor. Por quê? Porque compartilhar é mostrar que ele é uma pessoa vulnerável. E se ele é uma pessoa vulnerável, isso pode mais uma vez se tornar um peso para aquele grupo ou para aquela pessoa. E aí então ele vai deixar de ser atrativo, de ser engraçado e corre o risco de ser excluído daquela tribo. Então ele reflete, embora sobre ele, tá? Não que ele não reflete sobre as outras coisas, mas em silêncio ele tende a fazer uma leitura do seu comportamento, do que ele está sentindo, do que ele vivenciou. Só que, obviamente, ele não vai externalizar isso para ninguém, você não vai ficar sabendo disso, tá? E como a gente pode perceber, sim, as sanguíneas têm muitas camadas aí, muitas coisas para serem observadas por trás, principalmente da sua euforia, da sua necessidade de fala, da sua necessidade de se comunicar com as pessoas. Em silêncio, ela tem muitas camadas que existem e que as pessoas não falam, né? Quando a gente fala da sanguínea, quando a gente vai analisar as características, o que a gente encontra aqui? É uma pessoa extrovertida, uma pessoa sem foco, começa tudo e não acaba, adora estar
convivência com outras pessoas, mas ninguém fala das camadas do seu silêncio. Ninguém fala o que acontece na mente de uma sanguínea quando ela tá quietinha, porque ninguém imagina que uma sanguínea fica quieta.